Olá, querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos falar na nossa segunda aula, né, sobre voz saudável. O que fazer para manter a nossa voz saudável, né? Quando uma pessoa cuida muito bem, né, da sua voz, ela sempre vai estar apta para poder cantar. Então, a gente sabe que esse assunto é um dos assuntos também muito importantes dentro da questão do canto, e nós vamos hoje abordar um pouquinho sobre essa questão tão essencial e tão importante para você que canta, para você que ministra na sua igreja, para você que deseja cuidar melhor, né, da sua voz, do seu instrumento vocal, né, como nós vimos também na aula anterior, né, como é produzida a nossa voz, e a gente comparou também a questão do nosso instrumento vocal com um instrumento que foi o violão, né? Então a gente vai estar abordando hoje essa questão que é tão importante para nós, cantores, ministros de louvor, né? O que fazer para minha voz estar saudável? O que que eu posso fazer? Vamos lá então? Vamos começar. Bem, preparando a minha voz para ficar mais saudável. Uma pessoa que cuida e preserva a sua voz, ela vai estar sempre apta a cantar até uma determinada idade, até uma idade até bem avançada. E o primeiro passo para esse cuidado é se controlar contra qualquer excesso. Até aí, eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão de a voz estar apta para cantar até uma determinada idade, até uma idade mais avançada. Quando eu fiz pedagogia do canto com a professora Vivian Veríssimo, maravilhosa professora, aprendi muito e a gente teve que estar fazendo um trabalho onde a gente estaria falando a respeito de da voz na terceira idade, né. E por que determinadas pessoas, ao chegarem numa idade mais avançada, na terceira idade, ainda conservava a voz, né, com um timbre tão bonito, a voz tão saudável, não tinha muita diferença de quando era mais jovem para quando ficou mais velha. E o que que acontecia ali, né? Aí nós estudamos algumas pessoas, né? Até cantoras e atrizes também, né? Internacionais. E nós vimos que realmente o cuidado que essa pessoa mantinha com relação à sua voz, todas as técnicas que essa pessoa colocava na hora de cantar também, né? Isso tudo, de alguma forma, ajudou essa pessoa a chegar na terceira idade, numa idade mais avançada, com o timbre ainda bonito, com a voz bonita, né? É lógico que com o passar do tempo, a nossa voz ela vai ficando mais aveludada, né? Ela vai se encorpando mais, vai modificando sim, de uma certa forma, quando a gente vai ficando mais velho. Sim. Por quê? Porque a musculatura da nossa do nosso instrumento, ele também vai ficando mais velho. Então, de uma certa forma, isso, acontece, né, com o passar do tempo e com a idade também. Mas a gente, ao estudar essas pessoas, né, e a voz, via o cuidado que essa pessoa tinha
com relação à sua voz e como que ela mantinha saudável a sua voz. Então, assim, a gente vai ver assim, o primeiro passo para você cuidar, para você cuidar e tirar qualquer excesso da sua vida e começar isso hoje, ok? Ó, falar muito, alto e rápido. Cantar demais, mas sem técnica. Você pode cantarolar, mas se você não tiver a técnica, cantar demais, tipo, eu vou ministrar louvor e vou ficar mais de 1 hora ministrando louvor. Ou então vou fazer um show e fico mais 2 horas cantando. Se você não souber usar as técnicas, se você não aquecer a sua voz, não fazer tudo o que a princípio nós precisamos fazer antes de começar a cantar e ficar muito tempo, né, cantando, mas sem usar as técnicas, com o tempo você vai agredir as suas pregas vocais. Com o tempo pode gerar realmente alguma alteração vocal na sua voz. Então, assim, gritar, gargalhar alto demais são hábitos que, se não corrigidos a tempo, podem trazer essas alterações vocais significativas para a sua voz. Então, cuidar da saúde é essencial para uma voz com qualidade. Então, a gente parte desse princípio, que eu preciso cuidar do meu instrumento vocal. Eu preciso cuidar da saúde minha vocal, para que eu mantenha essa qualidade, como no princípio eu citei, com relação às pessoas que chegam numa certa idade, numa idade mais avançada, né, na terceira idade, e que mantém aquela voz, que mantém, né, o timbre bonito, que mantém aquela voz saudável por conta disso, aquela voz com qualidade, né? Por conta disso. Hábitos como, olha os hábitos que a gente precisa manter e que realmente vai agregar bens, né, para nós mesmos. Dormir bem, evitar drogas e fumos, manter-se hidratado e fazer uma dieta bem equilibrada. E aí a gente vê que entra a questão da água, o quanto ela é preciosa para o cantor. Então, se o cantor ele tiver sua garrafinha de água reservada e ali juntamente com ele, né, antes dele cantar, ele já está hidratando. Depois dele cantar, né, ele também vai estar hidratando a voz. Então, mantendo essa questão da hidratação e também de uma dieta equilibrada. Eu vou cantar hoje, vou ficar bastante tempo e vou comer uma feijoada. Imagina! Até com relação ao que a gente vai comer, a nossa alimentação também vai influenciar na hora do canto. Você imagina uma pessoa que está se preparando para cantar, ela vai ficar bastante tempo ali cantando, ela vai comer uma feijoada. O que vai acontecer? Ela não vai se sentir bem. Aquele alimento, aquela comida, ela vai pesar. E isso vai influenciar na hora de cantar, porque está tudo interligado. Então eu não vou fazer isso. Eu vou comer bem, mas vou ter uma dieta equilibrada, vou estar me sentindo bem, né, com o alimento, com a comida, e vou cantar bem. Outra coisa, manter um programa de exercício físico também ajuda. Uma caminhada, né, andar de bicicleta, e exercício físico que você pode fazer em casa também. Isso vai gerar
benefícios para você. E a sua voz também está interligada com o que você faz com relação à atividade física também. Então, só contribui para a preservação da saúde vocal, da saúde da sua voz. Cuidados indispensáveis que você e eu devemos ter. Falar e cantar sem qualquer esforço. Beber bastante água, no mínimo 2 litros por dia. Todos os médicos, né, se a gente for clínico, um nutricionista, né, particularmente eu posso dizer isso porque eu estou estudando também nutrição, eu sou professora de canto, mas também estou estudando nutrição. Então, como é essencial a água e como a gente separando realmente, né, 2 litros por dia, como que vai nos hidratar? Como que vai fazer bem? Então, para a nossa saúde vocal, também, com certeza. Aquecer e desaquecer a voz antes e depois do canto. Sempre quando a gente começa nas aulas de canto, eu sempre passo, né, para os meus alunos que a gente primeiro sempre começa com um alongamento básico para poder relaxar o nosso corpo, para deixar a gente bem relaxado antes de começar a aquecer a nossa voz. Depois nós vamos para o exercício respiratório, né? Onde a gente vai estar vendo questão de inspiração, de expiração e controle, né? E domínio ali do ar, né? E logo após os vocalizes, a gente usa alguns ajustes vocais também. Então, o aquecimento, o desaquecimento da voz, antes e depois do canto, também é imprescindível. Então, antes de eu cantar, antes de eu começar a cantar, eu tenho que aquecer minha voz. É como se você estivesse fazendo uma atividade física, né? Que você não faz seu alongamento e o aquecimento antes, você já entra de cara lá na atividade, ou na corrida, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Você vai sentir muito mais depois. Então, o que é bom que você faça? Você faça um aquecimento antes ou um alongamento antes de você começar a correr ou de você começar a fazer o exercício ali, físico. A mesma coisa é para a nossa voz. Então, é importante, essencial que a gente aqueça e que a gente venha desaquecer a voz. Aquecer antes, desaquecer depois. E tratar alergias respiratórias. Às vezes, né, algumas pessoas têm problema de rinite, de bronquite, ou de asma, né? São alergias, né, respiratórias. E muitas vezes isso interfere na questão do canto, né? Se eu tiver com uma rinite muito forte, e eu for cantar, provavelmente isso vai ocasionar alguma coisa para a minha voz. Vai causar realmente algum dano para a minha voz. Então, eu preciso tratar esses tipos de alergias respiratórias para que eu possa manter a minha voz saudável também. Então, tá tudo ligadinho. Tratar de refluxo. Tem muita gente que tem problema de refluxo. Vem com aquela azia, aquela queimação, é como se realmente o ácido, né, tivesse subindo na garganta, né, na laringe, na faringe. Você sente realmente uma queimação, né? E tem pessoas que sofrem de problemas de refluxo e que realmente queima aquele ácido que sobe,
ele queima a nossa laringe ali, né, ela fica irritada mesmo por conta do ácido. Então é outra coisa que nós precisamos tratar. Se você tem problema de refluxo também, então se trate, ok? Bem, não praticar nunca. Gritar, forçar a voz, pigarrear, né? Quando você sente que tá com tipo um catarro, uma secreção na garganta, e aí você tenta tirar fazendo esse tipo de esforço, isso também não é bom. Falar também em excesso também pode ocasionar dano. Falar em lugares barulhentos e esfumaçados, competição sonora, no caso aí seria, eh, um restaurante com muita gente, ou então uma discoteca, alguma coisa assim. Ou então, né, vamos dizer na própria igreja que tenha muita gente, né, ali falando. Então, assim, lugares que tenha muito barulho, você evitar essa competição, porque quando a gente está num lugar barulhento, o que acontece é, a gente tenta falar mais alto, né, ou até mesmo gritar, forçando a nossa voz. E isso causa danos também à nossa voz. Cochichar, dormir pouco também influencia na hora de cantar. Beber gelado, oh, eu sei que quando chega no verão, a gente fica com aquela vontade de pegar uma água bem gelada e mandar para dentro, mas quero dizer para você, você que usa a sua voz, você que canta, você que ministra, não faça isso, porque você vai estar prejudicando a sua voz. Então, beber muito gelado, não. Beba uma água natural, não consigo. Misturadinha, mas gelada demais vai danificar. Ou muito quente demais, às vezes a pessoa gosta de um cafezinho, vou tomar um cafezinho, mas o cafezinho está pelando, então quando ele entra ali na nossa laringe, a gente sente descer queimando. Isso também pode prejudicar a sua voz. Então, pense bem antes, na hora de você beber uma água bem gelada e num cafezinho muito quente demais, porque pode trazer danos à sua laringe. Chupar balas refrescantes para aliviar a tosse ou rouquidão. Será que eu posso? Mas aqui diz não praticar nunca. Se você tiver com tosse, se você tiver rouco, procure um médico, procure um especialista, porque você não sabe por que você está assim. Então, você chupar uma bala refrescante para aliviar a tosse, então, não vai adiantar. Não vai resolver o problema ali, a questão ali. Pode até dar um alívio, mas é momentâneo, depois vai passar. Você não vai tratar realmente. Se você tiver com tosse, se você tiver rouco, procure um especialista, procure um médico, procure um otorrino para você ver isso daí, tá? Mesma coisa também se você tiver algum problema respiratório também, tá? É, no caso aí seria até um alergista, né? Alergia respiratória, um alergista. Cantar sem aquecer a voz. Oh, mas acontece isso, professora? Como? Como que acontece isso? Cantar sem aquecer a voz. E a gente fala tanto como professores de canto. Você precisa aquecer a sua voz antes de você começar a cantar, porque você vai ficar um tempo. Se, por exemplo, você ministra o louvor da sua igreja, né, no caso, se você canta em um barzinho ou você está em alguma banda e você tem aquele período para você cumprir
de tempo, né? Você vai ficar ali usando o teu instrumento vocal. Então, você cantar sem você aquecer a tua voz antes, com certeza lá na frente você vai colher aquilo que você está plantando. Então, é necessário você aquecer sempre a sua voz antes de você cantar. Cantar quando estiver doente, também. É a mesma coisa. Se você está debilitado, se sentindo debilitado, enfraquecido, isso vai afetar na hora de você cantar. E principalmente se você tiver com uma gripe, se você tiver com um resfriado, ou se você tiver com alguma alergia respiratória, isso vai também afetar a sua voz e pode trazer dano também para ela. Então, não faça isso. Se você não estiver bem, se você estiver doente, não cante. Não faça isso, porque pode realmente danificar a sua voz. Cantar de frente para o ventilador. Nunca, nunca faça isso. Ventilador de frente para você, né? Você está vendo que o vento está vindo todo para você, um vento muito forte. Nunca faça isso de frente para um ventilador, porque com certeza é dano, na certa. Usar drogas, álcool e fumo, a mesma coisa. Quem faz uso disso vai colher lá na frente algum dano que vai prejudicar a sua voz, com certeza. Nunca tome remédio sem uma orientação médica, nem mesmo chás e receitinhas caseiras ou uso de spray. Por quê, gente? Porque a gente precisa saber o que está ocasionando ali na nossa voz, o que está ocorrendo ali na nossa voz. Por isso existem os médicos, né? E nós, como professores de canto, nós queremos te orientar a você procurar realmente um especialista que venha tratar, né, daquilo que você está passando, daquela patologia ali. Então, nunca tome remédio sem orientação, tá? Só se o médico passar para você. Nem mesmo chás, nem receitinha. E o uso de spray, gente, também. Sabe por quê? Porque existem alguns sprays de garganta que eles contêm álcool. E aí, você vai colocar aquele spray na garganta e, em vez de ajudar, vai te prejudicar, porque contém ali naquele spray álcool. Então, não use sem orientação médica nada. Sempre procure um médico, um especialista, se você estiver sentindo, né, que tem alguma coisa diferente na sua voz. Em geral, essas medidas são irritantes, é como eu falei, o uso de spray e outros tipos de coisas sem orientação médica são irritantes para as pregas vocais. Então, a gente precisa realmente de orientação, de uma orientação médica para isso, ok? Tenha especialmente cuidado com a sua voz falada. Então, voz falada é o que eu estou fazendo aqui agora, é quando você está conversando com alguém. Então, a voz falada é isso. Tenha muito cuidado com ela. Falar alto, gritar ou falar o tempo todo ocasiona grande esforço vocal. Você está botando seu instrumentozinho, as pregas vocais suas para trabalhar. Então, ela precisa ter um momento de descanso. Então, quem fala muito, sem parar o tempo todo. Aí eu estou me lembrando agora também. Por exemplo, tem as meninas, né, que ficam vendendo chip da Oi, da TIM, da TIM, tal. Elas estão usando a voz, certo? A maioria, será que está usando de forma adequada? Será que aquilo ali não vai ocasionar depois uma certa rouquidão, ou algum dano à voz, fazendo isso sempre, né? Mantendo isso como uma rotina. Eu sei que é um trabalho,
Mas até, né, na questão desse tipo de trabalho, também pode ocasionar dano à voz, né. Então, quem grita, fala o tempo todo, ocasiona grande esforço vocal, que na maioria das vezes são seguidos de uma rouquidão. E aí logo após vem o quê? "Ah, a pessoa tá", vem a rouquidão, porque usou de forma errada a voz. Cuide muito bem da sua voz, é o teu instrumento. Voz saudável é sinônimo de viver bem, escolhendo o que é melhor para você. Não se esqueça disso, tá? E dicas para o canto. Trabalhe sua mente pensando sempre em liberdade para cantar. Pense em coisas boas, suavidade, emoção, boa postura, confiança, segurança. Eu falo para os meus alunos que tudo isso aqui, que eu acabei de falar agora, tá tudo interligado. Trabalhe sua mente pensando sempre nisso aqui, na hora de cantar, tá? Na suavidade, na tua emoção, no teu sentimento, naquilo que você vai passar ali dentro da música. Numa boa postura, tá? Que você tem que ter uma boa postura, na sua confiança e na sua segurança. Então tá tudo interligado, faz parte de um pacote que a gente tem que levar, ok? Ao cantar uma música, lembre-se sempre de respirar nas pausas. E como que a gente aprende isso? Hum, vou deixar você responder aí do outro lado. Como isso? Fazendo os exercícios respiratórios que um professor de canto sempre passa para o aluno fazer, isso aqui se torna algo natural. O cantar uma música lembrando de respirar nas pausas, que vai te dar o quê? Uma um controle maior, né, um domínio maior do ar, você vai sustentar notas, você vai até o fim. Por quê? Você, aprende isso nos exercícios respiratórios que o seu professor de canto passa. Então, lembre-se sempre, ok? Cante com roupas confortáveis. Nunca, eh, quando você for cantar ou quando você for ministrar, use roupas apertadas, sabe, apertada na barriga, apertada na cintura, que é tudo isso aqui faz parte, né, o nosso corpo faz parte do momento ali que a gente vai estar cantando, não só as nossas pregas vocais, mas até as roupas que a gente coloca, você imagina, né, se for botar aquele, eu não sei se é corpete, é algo que você bota, as mulheres, né, na cintura para afinar a cintura. Você imagina uma mulher que vai cantar, ela com aquele, eu esqueci o nome agora, gente, mas para afinar a cintura, né, bota aquele negócio para afinar a cintura que aperta mesmo. A cintura fica aquela finura. Você imagina se a pessoa indo cantar com aquilo. Jesus amado, não tem condição. Por quê? Porque ela vai usar essa área aqui do diafragma, do abdômen, das costelas, o ar, né. Então, descarte roupas apertadas, porque na hora de cantar também isso vai influenciar. Ensaie antes das apresentações para gerar segurança e confiança, viu. Nunca deixe para você de sopetão cantar na hora e, vai sair. Não vai. E se sair, será que vai sair bem? Então, ensaie antes das apresentações.
se prepare, porque você vai ficar seguro quando você estiver cantando, ministrando. Não ensaie mais de 1 hora sem um descanso. Ensaia, se tem muito para ministrar ou para cantar dentro do repertório, ensaia, dê uma pausa, depois você continua, mas nunca deixe para fazer as coisas em cima. Sempre tenha ensaio antes de se apresentar, para você se sentir seguro e confiante. Cante em boas condições acústicas, com som e monitores, retornos. Quando você for em algum lugar, ou na sua própria igreja, eh, ou então num determinado lugar que você venha cantar, num restaurante, num barzinho, né, no local aberto, tudo isso tem que ser, visto, né, e tem que ser preparado por você mesmo, né. Lógico, vai ter outras pessoas ali na questão do som, né, do áudio, mas você precisa se ouvir, né. Uma coisa que eu falo sempre, para os meus alunos é o seguinte: ó, o som, quando eu falo sobre a questão da técnica de microfone de palco, a gente entra um pouquinho nisso, na próxima aula a gente vai falar a respeito disso, assim, mais um pouco a fundo, né. Mas isso é super importante, você ter as condições acústicas, boas, né, e você ter um retorno bom para você poder se ouvir, para você ver o que está acontecendo, como que está a sua voz, se a sua voz está mais grave no som, se a sua voz está mais aguda no som. Então tudo isso vai influenciar também. Se a sua voz, ela tá você está se ouvindo bem, né, se o volume está adequado, né. Então tudo isso está interligado. Eles têm que estar adequados à sua voz. Certifique-se de que há um retorno eficiente, para que possa ouvir-se sem ter que forçar a sua voz, porque normalmente isso acontece. Quando a gente não está se ouvindo, a gente força mais a voz para se ouvir. Então a gente pode cantar mais alto e gritar e usar de forma inadequada a voz. Então, você precisa se ouvir sem ter que forçar a sua voz para você ouvir o que você está cantando. Algumas coisas às vezes acontece, por exemplo, quando, a pessoa vai fazer um solo e ela leva o playback para fazer esse solo. E aí, antes, ela não se ouviu lá no lugar, ou ela não ensaiou antes, aí coloca na hora. E aí, muitas vezes, você não repara se tem um retorno bom, ou se você está se ouvindo bem, ou se o volume está muito baixo. Então, tudo isso tem que ser visto antes. Por isso que é bom você, eh ver essas questões antes até mesmo das apresentações, ok? Desenvolva musicalidade e percepção musical. Como que você vai desenvolver a musicalidade e a percepção musical? O estudo, o estudo do canto, o estudo de qualquer instrumento vai te ajudar e muito. Então, é importante que você desenvolva essa musicalidade, essa percepção dessa forma, é estudando. Estudando canto, estudando um instrumento que pode te ajudar. Cuidado com o refluxo, é o que a gente falou anteriormente, né, e agora a gente está retornando mais uma vez, como azia. Por ser ácido, é extremamente irritante, então evite comer e em seguida ir dormir ou deitar,
né? Porque pode causar também refluxo em determinadas pessoas que fazem isso, né? Que, por exemplo, jantam muito tarde ou comem alguma coisa muito tarde, logo vai deitar e logo vai descansar. Isso pode ocasionar refluxos, né? Que são essas azias, né? Que tem o ácido e que é extremamente, gente, extremamente irritante para as nossas pregas vocais, para as nossas amigas, para os nossos, para o nosso instrumento vocal. Então, isso também precisa ser tratado. Se você tem algum problema, assim, de estar muitas vezes tendo esse tipo de refluxo, procure uma orientação médica também e trate, tá bom? Estude, estude e estude com o acompanhamento de um professor de canto qualificado, mas estude. Se você quer desenvolver bem sua voz, se você quer se capacitar, se você quer desenvolver a musicalidade e a percepção, estude, 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 ok? Procure se informar também sobre o seu professor antes de começar o curso de canto. Se informe sobre sua experiência, sobre a sua formação, a formação desse profissional, porque onde e com quem estudou e etc. Isso vai fazer também diferença no seu desenvolvimento e nos seus estudos. Bem, voltamos. Eu queria deixar essas dicas aí para você, que essas dicas venham ser bem proveitosas, coloque todas elas em prática, porque, são dicas, assim, essenciais para você que canta, para você que ministra o louvor, até mesmo, né, para um palestrante, para quem faz o uso, bastante da voz. Então são dicas, assim, essenciais e super importantes para você colocar em prática, e eu espero que tenha valido para você, que você tire muito bom proveito daquilo que você ouviu sobre a questão da voz saudável e como manter a nossa voz saudável, ok? Espero que você tenha gostado. E nas nossas próximas aulas, creio que você vai gostar muito. A gente falou um pouquinho aqui a respeito da técnica de microfone e de palco, e a gente vai estar falando mais a fundo sobre essas técnicas na próxima aula. Eu aguardo você. Fica com Deus, faça proveito dos seus estudos.